A Aprilia já tem uma equipe 100% definida para a temporada 2025 da MotoGP. Dias depois de confirmar a contratação com o Jorge Martin, a equipe de Noale fechou a conta e anunciou o acerto com o Marco Bezzecchi, que vai deixar a VR46 para ser um piloto de fábrica de Noale no próximo ano. No fim das contas, são duas pauladas, né, numa coisa só. Dois coelhos numa cajadada só. Primeiro porque resolve a questão de ter um piloto italiano, que é o que a Aprilia já vinha dizendo que gostaria, um piloto italiano em cima de uma moto italiana. Mas é também uma decisão que garante o que a gente já sabia que ia acontecer, mas agora é formatado, uma renovação completa na equipe. O Alex Espargaró está saindo do time no fim do ano por conta da aposentadoria, mas o Maverick Vinales assinou com a KTM e vai defender a Tech 3 a partir do próximo ano. No caso do Alex Espargaró, é uma perda que foi uma opção. O Alex decidiu, né, que ele iria pendurar o capacete. Deixou claro que queria passar mais tempo com a família, que queria ficar em casa com os filhos e tudo mais. No caso do Maverick Vinales, a gente ainda não tem uma grande declaração pública dele. A gente está esperando a chegada do GP da Holanda nesse fim de semana para a gente efetivamente ter mais explicações sobre isso. Mas a sensação que fica é que o Vinales ficou contrariado com a maneira como a negociação com o Jorge Martin foi conduzida. Né? Chegou a dizer que a própria Aprilia chegou a confirmar que não falou com o Vinales para contar do acerto, então não é exatamente muito agradável. Né? Porque da saída do Espargaró, o natural seria pensar que o Vinales assumiria o posto de primeiro piloto da equipe, já que você perde o capitão, te fica o outro. Só que não foi isso que aconteceu, né? A partir do momento em que eles contratam o Jorge Martin, fica claro que eles não apostam tanto assim em Maverick Vinales. E uma coisa do comunicado dessa segunda-feira me chamou particularmente a atenção. O Máximo Rivola declarou que tanto Martin quanto Bezzecchi foram as primeiras opções deles. Então, no meu entender, já está dizendo claro ali que o Vinales nunca foi uma alternativa. Eles chegaram a dizer publicamente que queriam renovar o contrato dele, mas aparentemente essa não foi uma opção fortemente contemplada. No caso do Bezzecchi, é um salto importante e é um salto interessante também. No ano passado ele teve a oportunidade de avançar, né, de status na MotoGP, deixando a VR46 para guiar pela Pramac, que é a primeira entre as equipes ali na ordem de prioridade para a Casa de Bolonha. Só que ele aceitou o ônus de não ter uma moto do ano para continuar no que ele considerava uma estrutura familiar, um ambiente ali com que ele estava acostumado dentro da equipe do Valentino Rossi. Acabou que foi um tiro que saiu pela culatra, porque a VR46 não é uma equipe ruim, obviamente, a gente sabe que é uma equipe competitiva, capaz de brigar por vitórias e tudo mais. Só que no ano passado, a gente não tinha uma grande diferença entre a GP22 e a GP23. Então, fazia sentido você pensar que assim, a moto do ano não vai fazer tanta diferença assim. Só que para essa temporada, a diferença ficou um tanto quanto maior. A GP23 tem deficiências claras em relação à GP24. E mais do que isso, a GP23 é uma moto um tanto quanto mais difícil do que a GP22. É uma moto mais manhosinha. Então o Bezzecchi ainda não se habituou com ela. Ele segue tendo dificuldades, agora ele está apontando para os pneus como uma causa dos problemas que ele vem tendo até aqui. Mas o fato é que ele não tem sido o mesmo piloto competitivo que gerou esse interesse da Ducati lá atrás. Ainda assim, está garantindo um passo importante para uma equipe que tem crescido, que tem sido cada vez mais competitiva, cada vez mais forte. E agora dá esse passo importante, né? Primeiro que assim, se desligando um pouco de Valentino Rossi, claro, vai continuar sendo um piloto da academia, vai ter essa relação, mas não está necessariamente correndo para Valentino Rossi. E o Rossi está cumprindo o objetivo, né, da academia VR46, que era formar pilotos para as equipes de fábrica. Então agora está colocando mais um nessa posição. Por outro lado, vai ser uma pressão importante, porque a gente está claramente vendo que assim, ele não vai ter um companheiro de equipe fácil, não. O Jorge Martin é o atual vice-campeão da MotoGP e é o atual líder do campeonato. Está numa fase muito forte e a gente tem uma certeza nessa vida: ele vai mordido para 2025. Porque, né, ele sofreu a terceira rejeição da Ducati. Então, se tem alguém que vai querer mostrar que a Ducati está errada, esse alguém é Jorge Martin. Não acho que ele esteja indo para lá esperando vida fácil, muito pelo contrário. A RSGP fica cada vez mais competitiva, mas também tem alguns pontos fracos que precisam ser resolvidos. Mas, como eu já falei lá atrás, né, no vídeo sobre a contratação do Jorge Martin, a Aprilia estava precisando desse passo importante de ter um piloto com um talento um pouco mais, né, acima daquilo que ela estava acostumada, para ver se esse piloto consegue tirar
da RSGP mais do que a gente tinha até aqui. Então essa é a grande aposta, ver se com essa dupla de piloto a gente vai conseguir um desempenho diferente da Aprilia. A casa de Noailles demorou muito para engrenar na MotoGP, muito mesmo. Durante anos parecia que ela estava ali simplesmente para encher o grid e para eventualmente mostrar a marca dela para alguém, mas não tinha necessariamente uma grande competitividade. Isso mudou com a chegada do Máximo Rivola, que permitiu que o Romano Albesiano fosse focar somente na parte técnica, no desenvolvimento da moto. E aí a Aprilia começou a efetivamente se desenvolver. E aí a gente tem uma disputa um pouco maior entre a Aprilia e a KTM, que hoje brigam ali mais ou menos pau a pau pelo posto de segunda força da MotoGP. Precisa de mais. E no caso da Aprilia, precisa especificamente de consistência. Ela ainda é uma moto muito irregular. Então, se sanar essas coisas para o próximo ano com essa dupla que contratou, então a Aprilia vira uma força a ser levada em conta. Não estou esperando que a Aprilia vá derrotar a Ducati já no próximo ano, mas quem sabe colocar um pouquinho mais de pressão. Para a gente que está assistindo, já seria bastante interessante, porque é alguém para tentar ameaçar esse poderio da Ducati. Outro fato é que a Ducati está perdendo um pouquinho, né, dos integrantes ali do seu banco de talentos. Com a mudança do Bezzecchi, a mudança do Martin e a mudança do Enea Bastianini, 3 dos 8 pilotos que ela tem hoje partiram para outra. Na equipe principal, Pecco e Mark Marques seguem ou serão os carregadores da bandeira, né, da casa de Borgo Panigale, mas nas outras equipes a gente ainda tem uma certa indefinição. Fermin Aldeguer está contratado, a gente ainda não sabe para onde ele vai, porque a Pramac não tem renovado o contrato com a Ducati. Ela tem uma proposta da Yamaha e ainda está ali em período de decisão. Mas nas outras equipes restam Alex Marques, com contrato até o fim do ano, Fábio Di Giannantonio, que também está contratado até o fim de 2024, e o Franco Morbidelli. A situação do Morbidelli ficou mais ou menos. Eu imagino que o Morbidelli tenha na VR46 uma alternativa por conta de ser um piloto da Academia de Pilotos VR46. Permanecer na Pramac, se a Pramac se unir à Yamaha, daí eu acho que já fica um pouco mais difícil, porque ele não teve uma boa passagem pela Yamaha, não teve o contrato dele renovado. Então, não sei exatamente se ele seria efetivamente um cara interessante para ficar nesse lugar. Os outros dois pilotos, o Alex Marques já teve momentos melhores, mas não chega a ser completamente ruim. E o Fábio Di Giannantonio está na mesma coisa do Bezzecchi, está sofrendo um pouco com essa moto atual, mas mostrou no ano passado que ele é mais piloto do que todo mundo imaginava. Então ainda tem ali uma certa indefinição na Ducati. Mas está perdendo talentos e está perdendo talentos para a concorrência. Agora, me diz aí, o que você espera do time da Aprilia para o ano que vem? Você acha que Marco Bezzecchi e Jorge Martin formam uma das melhores duplas do grid? Ou não foi uma combinação perfeita? A gente se vê depois. Valeu!